Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. De volta aqui na minha chácara. Ontem tive um encontro com vocês na nossa aula que a gente teve ontem à noite, uma aula incrível. A gente mais de uma hora explicando todos os detalhes dos fundos de investimento, algo que para muita gente é complicado. Os bancos se aproveitam muito das pessoas não saberem como isso funciona. E a gente foi assim, eu fiquei até com medo antes da aula, era uma aula talvez um pouco mais técnica, mais didática, e incrível os feedbacks no final da aula das pessoas dizendo: caramba, eu entendi, obrigado, foi maravilhosa. Peguei estrada aqui para a chácara de madrugada, cheguei aqui um monte de mensagem de gente agradecendo, e foram ao todo, ouçam isso, foram 70 mil pessoas que assistiram por uma das nossas plataformas e foram 50 mil pela outra. 120 mil pessoas assistindo uma aula de educação financeira gratuita. São 2 Maracanãs hoje em dia lotados, assim. Que alegria, que tristeza para os bancos, porque isso é desesperador para os bancos, as pessoas começarem a entender. E aí eu vou começar apresentando, que não dá para falar muito com esse cara do meu lado, tem que logo passar a palavra para ele. Antes de começar aqui, eu estava falando o seguinte: Juca, a alegria desse espaço é que a gente conseguiu montar uma coisa que se financia pelos cursos que a gente vende, porque no final da aula de ontem a gente abre uma nova turma do curso e quem entra nesses cursos financia tudo. Nosso projeto com o MST financia toda a estrutura que a gente tem para fazer essas lives, financia tudo que a gente tem de estrutura para levar conhecimento. E a gente colocou como princípio não ter propaganda, não ter patrocínio, não ter nada disso, porque aí a gente é fiel a quem nos assiste. E quem nos assiste tem que ter a nossa verdade, que não necessariamente é a verdade, mas a gente tem que ser fiel com aquilo que a gente acredita. E eu estava falando isso para o Juca, e Juca tem uma história que é o seguinte: quando eu comecei a falar dos bancos, assim, né, de uma forma mais direta e agressiva, e não foi porque eu ganhei coragem, foi porque depois de muitos anos eu vi, engraçado, 20 anos no mercado financeiro, eu não conseguia ver o papel que eu desempenhava ali. E quando eu vi, eu falei: caramba, eu sou o vilão. Eu tô aqui falando que eu luto contra os vilões, o vilão sou eu, né? Tem uma história que diz que numa mesa de pôquer sempre tem um pato. Quando você demora muito tempo para achar o pato, cuidado que o pato é você. Então eu não consegui achar o vilão porque o vilão era eu. E aí eu comecei a falar mal dos bancos e ninguém mais da mídia tradicional, ninguém me chamou para dar entrevista. As primeiras vezes eles me chamaram e falaram assim: Eduardo, olha só, pode vir, mas não fala mal de banco, não, que os caras são nosso principal patrocinador. Mas eu falei: cara, eu tenho que falar o que eu falo. E aí pararam de me chamar. Então eu queria passar as palavras para as saudações iniciais desse amigo, desse cara brilhante, inteligentíssimo, bem-humorado, crítico, forte quando tem que ser, respeitoso também, sempre, nosso amigo Juca Kfouri. Juca, bom dia e muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da live. Eduardo, você não convida, você manda. Você sabe que eu sou um fã do teu trabalho, acho que você fez uma trajetória brilhante nessa virada da sua vida. Tenho a maior admiração por você. Tive o prazer já de te entrevistar na TBT. Você sabe que eu, durante 10 anos, tive um programa na Rádio CBN, chamado CBN Esporte Clube, das 8 às 9 da noite. Isso é uma coisa que me deixa fora de mim, Eduardo, é jornalista que faz propaganda. Tá? Por que não dá? Obviamente tem uma fronteira claríssima entre a informação e a propaganda, a separação do Estado e da Igreja. Né? E jornalista que vira garoto propaganda vende o seu testemunho. E se ele vende o seu testemunho, da mesma maneira que ele fala de uma cerveja, eu posso supor que, ao elogiar um jogador, ele esteja interessado em vender o jogador e ganhar algum do empresário do jogador. Enfim, né? É uma coisa que faz mal à profissão. Então, são jornalistas que fazem merchans. Né? Então, nesse programa que eu tinha na CBN, eu tinha uma porção de merchans. Um deles era patrocínio do Banco da Praça. O banco que para você trabalha de graça. E assim, casas decimais, que tem tudo que você... E tinha uma porção. Tinha uma porção de água da bica, a água que o Juca indica. Tinha uma porção de coisas assim desse tipo. Porque é isso mesmo, quer dizer, você não pode contaminar o jornalismo com publicidade, porque aí você entra no campo do conflito de interesse.
Muito bom. Tem muita gente que fala daquela entrevista que você fez comigo. Até hoje, muita gente, pô, eu vi aquela tua entrevista do Juca. E eu digo hoje é isso mesmo. Nos últimos dias recebi Uhum, mensagens. Então, uhum. muito bacana aquele espaço e eu te agradeço muito. E só para complementar esse assunto que a gente falou, ó, preste atenção em todos os educadores financeiros, todos da internet, YouTube, etc. Todos são patrocinados por um banco. Todos. Eu Porque sei. é muito barato para o banco, que o banco chega, e é muito sedutor, o banco chega, pô, eu te pago 50 mil por mês. O cara fala, caraca, o banco tá sem noção, ele tá me pagando muito dinheiro, eu não valho isso. Ele não entende que não é propaganda que ele está fazendo, são as coisas que ele não vai poder falar depois de receber esse dinheiro. Então, assim, para o banco é muito barato isso, né? Então aqui a gente tem esse negócio. Eu não sou filiado a partido nenhum, então eu não perco voto, que é outra coisa Isso, boa, né? Que às vezes as isso. pessoas falam assim, não, Eduardo, não sei o que, não pode falar, mas eu não perco voto. Ah, o cara não gostou, o cara te difamou. Tá bom, nem não votar em mim ele pode. Então a gente tem essa liberdade, que é uma coisa muito poderosa aqui. Bem, vamos lá, Juca, a gente vai passar um pouco pelas notícias de fora do país, tem muita coisa para a gente falar hoje. Depois vai passar pelas notícias de Brasil. Só para te falar, já temos, com 5 minutos de live, 3.000 pessoas ao vivo nos assistindo. É muita gente para esse tempo que a gente tem. Sei que muita gente ficou até tarde comigo ontem. Obrigado por estar aqui novamente de volta, prestigiando esse nosso espaço, não é o espaço do Eduardo. A gente constrói isso junto. Temos quase 400 mil pessoas num canal que não tem monetização nem patrocínio. Eu acho que é único no mundo. Falando de economia e política, eu acho que não tem no mundo um que não tem propaganda. Não tem, eu acho. Assim. Então é muito legal, porque as pessoas que estão aqui com a gente hoje, Juca, elas construíram isso, indicando para o amigo, não sei o quê. Então vamos lá, todo mundo agora no começo, aquele nosso combinado, dá um like, tá? Para o YouTube avisar para todo mundo que está rolando. E no Facebook, todo mundo dá um compartilhamento. A gente sabe que esse compartilhamento e esse like que faz. Facebook, acabamos de bater mais de 1.000 pessoas no Facebook. Então, todo mundo, gente, agora, não custa nada e é o nosso poder de grupo fazer isso. Like e compartilhamento. Vamos lá. O mundo com 393 mil mortes da Covid, 6,7 milhões de casos. Isso a gente só está falando de números oficiais. Os números, todos os países sérios têm feito um exercício agora para ver o número real e eles estão tomando um susto. O número real é muito maior do que o número anunciado. Muitas pessoas que morrem em casa, muitas pessoas que morrem com outras caracterizações ali para a doença. E aí você tem um outro problema também, e as pessoas devem... Eu sempre falei isso desde o começo da doença, quando teve aquela declaração dos justos, etc. Esses caras não estão entendendo que o negócio é tão maior, porque quando você faz o sistema de saúde entrar em colapso, o cara que tem asma morre, o cara que tem infarto morre, o cara que tem um acidente de carro, ele morre, porque não tem como ser atendido, né? E ontem até um dado novo, que eu nem tinha me tocado, nos Estados Unidos, você tem o seguinte, que caiu 40% a frequência nas emergências dos hospitais, porque as pessoas têm medo de pegar a doença. Então começou a morrer um monte de gente em casa, porque ela não foi para a emergência com medo de pegar. Então o número de mortes é absurdamente maior por conta não só da Covid, mas por causa das outras doenças. Mas eu, Eduardo, falo o seguinte, o cara que morreu de infarto, ele morreu de Covid. Ele morreu de Covid, porque por causa do Covid que essa pessoa foi morta. Então, assim, impressionante isso. E na última semana, nos últimos 7 dias, ouçam essa informação todos aqui, nos últimos 7 dias, o país do mundo que teve mais casos e mortes foi o Brasil. Aquilo que parecia uma loucura, uma teoria da conspiração, aqueles que estão torcendo contra, como é que alguém pode achar que alguém torce contra, torcendo para morrer gente, e esse morrer gente são amigos, que sempre sobra para algum amigo, para alguém da família, etc. Pô, o Brasil, gente, não tem mais teoria da conspiração, ele é o país, e você agora vai falar, tá feliz agora? Você acha? Você acha que tem alguém que pode estar feliz com um número desse? Mas isso é um dado que a gente precisa falar, porque o Brasil é a manchete em qualquer site que vocês entrarem no mundo. Eu queria falar de um ponto, Juca, para a gente começar hoje. Hoje só tem ponto super assim relevante e talvez polêmico. O primeiro é o seguinte: os bilionários americanos, saiu hoje essa notícia, eles ficaram durante a Covid. O que quer dizer os bilionários? Aqueles caras ricos? Não. Bilionário é, por definição, aquele cara que tem mais de $1 bilhão. Então, é um grupo que eles chamam... A Forbes cria esse negócio, que é o grupo de bilionários americanos. Os bilionários americanos,
eles ficaram num país que perdeu 30 milhões de empregos desde o começo da crise, um país que perdeu 30 milhões de empregos, um país que não tem sistema público de saúde, as pessoas estão penando para conseguir ser atendidas. Os bilionários americanos ficaram 565 bilhões de dólares mais ricos desde 18 de março. Esses 565 bilhões de dólares, ele significa o seguinte, 3 vezes o PIB do Brasil. 565 bilhões, não, o que eu ia falar assim, 565 bilhões de dólares mais rico desde 18 de março. Então, isso significa o seguinte, que eles juntos agora, esse era o número que eu queria dar, os bilionários americanos juntos, eles têm 3 trilhões e meio de dólares. Os bilionários americanos juntos têm 3 trilhões. Esse que é o número. Isso é 3 vezes o PIB do Brasil, que é de mais ou menos 7 trilhões de reais. Então, um grupo de pouco mais de 1.000 pessoas, um grupo de pouco mais de 1.000 pessoas, tem 3 vezes toda a riqueza que 220 milhões de pessoas de um país que é uma das 10 maiores economias do mundo produz durante um ano inteiro. E essas pessoas ficaram quase metade do que se produz de riqueza no ano inteiro no Brasil, mais ricas em dias onde a quantidade de riqueza no mundo está sendo destruída. E aí as pessoas me perguntam, Eduardo, eu não estou entendendo como é que a Bolsa Brasileira está crescendo nesse caos. Gente, o que vocês não estão entendendo é o seguinte, a Bolsa Brasileira não é o Brasil, não é a economia brasileira. A Bolsa Brasileira é quanto cai de lucro no dono das empresas maiores do Brasil. Isso é Bolsa. Bolsa é quanto vale as empresas, e as empresas valem um múltiplo dos lucros que elas têm. Então, quando você vê a Bolsa subindo, significa que o lucro das pessoas mais ricas, donas dessas empresas, aumentou. Se os bancos mandam embora todas as pessoas, substituem por uma maquininha que vai fazer, vai estar todo mundo desempregado e a ação vai subir, o lucro do cara vai subir, e isso não interfere. Você que comemora que a Bolsa passou dos 100 mil pontos, você não tem nem ação e foi demitido e está comemorando, você não sabe o que você está comemorando. Mas veja esse número é muito forte, Juca. Esse número é muito forte. Esses caras ficarem mais ricos, isso, e no Brasil a Bolsa subindo e o pequeno empresário todos quebrando. Então, o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar para as pessoas? Eu quero mostrar o seguinte, a desigualdade, ela não vai aumentar, ela está aumentando. E a desigualdade acontece no nível da pessoa física e acontece no nível da pessoa jurídica. O microempresário no mundo das empresas é o pobre no mundo da pessoa física. A grande empresa é o bilionário no mundo da pessoa física. E esse distanciamento está acontecendo, só que tem um problema. O que quer dizer o distanciamento acontecer, gente? O tamanho das fatias do bolo está mudando. O cara que tem a maior fatia está ficando com uma fatia maior. O cara que tem a menor fatia está ficando com uma fatia menor. Só que você quer a notícia ruim? O bolo está diminuindo. Além do bolo estar diminuindo, as fatias estão mudando de tamanho na direção contrária que você deveria esperar. Juca, o que vai acontecer com um mundo assim? Então, essa é a resposta que vale esse $1 trilhão aí a que você se referiu, né? Idealista, romântico, sonhador, eu espero que o mundo pós-pandemia seja um mundo que parece que a The Economist já percebeu que deveria ser, que o Financial Times percebeu que deveria ser, a revisão do papel do Estado. Porque é simplesmente um absurdo você pensar que num país como os Estados Unidos você não tem um sistema público de saúde. Imagine o que seria do Brasil se não houvesse o SUS. O SUS que do Temer para cá foi estuprado, mas que de toda maneira, por aquilo que existia, de alguma forma consegue responder a esse cataclisma que nós estamos vivendo. Imagine você se nós tivéssemos mantido aqui os médicos cubanos, que foram expulsos, né? Então, o que eu suponho? Eu desejo, mais que eu suponho, né? Que a humanidade se dê conta da necessidade de interromper esse processo do capitalismo selvagem e que a gente tenha um mundo minimamente mais preocupado em que as pessoas sejam atendidas, em que o Estado tenha o papel que cabe ao Estado ter. Agora, isto vai acontecer, Eduardo?
eu não sei, outro dia eu li uma matéria, acho que na New Yorker, em que o repórter dizia que na semana pós 11 de setembro, nos Estados Unidos, em Nova York, a cidade tinha mudado. Era uma cidade solidária, do dia 11 de setembro ao dia 18 de setembro. No dia 19 já estava tudo igual. E esse é o meu medo, né? Que comprove mais uma vez que o ser humano é um projeto inviável. Que a gente volte a se preocupar com o próprio umbigo, a correria do dia a dia, e não se dê conta que não faz nenhum sentido ter 5 automóveis, né? Que é melhor você ter a garantia de que as pessoas, se precisarem de um hospital, têm, se tenham atendimento na escola adequado, como se dá nas escolas particulares, enfim, né? Que você tenha um mundo em que você não tenha que ter carro blindado, em que você não tenha que morar num condomínio blindado, que você não tenha que ter segurança, essas coisas todas, que a elite parece, a elite brasileira, a elite americana, não se dão conta, né? Não estão preocupados, porque o outro é detalhe, né? O que importa é o meu umbigo. Assim desejo, não sei se verei, mas que esse é um escândalo. Outro dia, você sabe esses números muito bem, muito melhor do que eu, mas outro dia eu vi uma estatística do número de pessoas que detêm metade da riqueza do mundo. Quer dizer, não chega a 2.000 pessoas, tem mais da metade do que tem 7 bilhões de pessoas. Aí você para não, mas isso não existe. Eduardo, ontem, eu estou aqui, estou em casa há 80 dias. Não boto o nariz para fora. Não faço nem isso que você faz uma vez por mês e você tem que fazer, de sair e vir a São Paulo para dar uma aula. Eu estou aqui dentro da minha casa, que é o mais sofro, que é a saudade das minhas netas. Uma delas tem 15 anos. Começa a despertar para o mundo político. Está horrorizada com o assassinato do George Floyd. Está tomando consciência de que acontecem 30 por dia desses no Brasil. Invariavelmente com negros. Repete esse dado, por favor, Juca. Todo mundo que está assistindo, ouçam novamente esse dado. Volta a fita, para sair do automático, porque às vezes eu estou falando isso porque isso entra no automático. A gente ouve, não, falou o número do bilhão, Jeff Bezos, 30 por dia. Não, volta, para o que você está fazendo e ouve com atenção, por favor. Né? Quer dizer, então, morrer negros no Brasil, morrem 30 por dia. Crianças, como aconteceu ontem no Recife, que, de certa maneira, aquela patroa empurrou aquele garoto para morrer, né? Pôs o menino no elevador e deixou o menino a Deus dará, né? Enquanto a mãe do menino passeava com o cachorro da patroa. Patroa, primeira-dama de uma cidade colada no Recife, né? Cujo marido do PSB está com Covid-19 e obrigava a empregada a trabalhar diariamente na casa deles. E esta empregada negra, vai passear o cachorro e o garotinho de 5 anos acaba caindo do 9º andar, porque a patroa que devia olhar para a criança o colocou no elevador, vá procurar sua mãe. E esse menino sobe, em vez de descer, e ao olhar por uma janela, por um vão, acaba caindo de 9 andares. Isso acontece todo dia no Brasil. E a minha neta está horrorizada com isso, né? E ontem me perguntou, mas, vovô, tem jeito de sair do capitalismo para o socialismo? Porque o socialismo eu acho uma ideia muito bonita, mas é impraticável, não é, vovô? E comecei eu a explicar para ela quais são as noções de socialismo, quantos crimes foram cometidos em nome do socialismo, mas que a ideia é generosa, que esta coisa que se fala no Brasil do perigo comunista, eu dizia, Lulu, comunista é o ideal cristão. Mas como, vovô? Me explica isso com palavras.
Lulu, pensa nessa ideia. A cada um de acordo com suas necessidades, de cada um de acordo com as suas possibilidades. Vovô, o que isso quer dizer? Você está me dizendo que, por exemplo, você abriria mão de coisas que você tem para dividir com o professor? Não, não é que eu abriria, eu abro com maior tranquilidade, com maior gosto. E não é por generosidade, não. É até por inteligência, para poder sair à rua sem correr risco. Se não for por virtude, faça por oportunismo, né? Mas é incrível, né, Eduardo, que a frase da qual o presidente Lula se retratou, porque, evidentemente, foi apenas uma infelicidade. É claro que ele não queria dizer, ainda bem que veio esse vírus para mostrar a necessidade do Estado. O que ele quis dizer, e depois disse, né, precisou vir este vírus, matar o número de pessoas que está matando, né, para que as pessoas começassem a ter consciência da injustiça do sistema sobre o qual nós estamos submetidos há 520 anos. E que, quando se tentou, de alguma forma, minimizar esta injustiça, a reação da elite foi a que foi. A forjar um impeachment, a botar o maior líder popular do país na cadeia, sem crime, sem prova, com indícios, né? Com convicções. Então, por quê? Porque o aeroporto virou uma rodoviária. Imagina, tem gente de camiseta regata no avião, não sabem nem pôr o cinto, né? Não é possível. A filha da minha empregada entrou na faculdade de medicina e o meu filho não entrou, por causa dessas coisas de cotas. E aí a Casa Grande esperneia, como sempre esperneou no Brasil, todas as vezes em que o povo brasileiro botou a cabeça para fora, né? Não podemos continuar a viver assim. Não podemos, né? É verdade, Juca. Estou vendo aqui várias pessoas comentando. Acabou do Canadá. Esse cara estudou comigo no colégio, o Fernando Pai, o Todonte, há quanto tempo? Aqui o mundo inteiro tem gente da Austrália, Japão, Europa, das Américas. É muito legal aqui. A gente, só para você saber, Juca, já temos, com 20 minutos de live, temos mais de 6 mil pessoas ao vivo nos assistindo. Então, um público muito, muito grande aqui. Você tocou em vários pontos, eu vou passar rapidamente, porque é muito importante, vários pontos que você tocou. Primeiro, em relação a como é que vai ser o mundo depois. Eu sempre falo isso, né? Provavelmente vai ser igual, talvez pior, por causa da desigualdade que vai aumentar e a pobreza que vai aumentar. São duas coisas diferentes. O bolo é menor e as fatias são diferentes na direção errada. E se no meio de uma crise dessa, no meio desse caos, você tem empresas como, por exemplo, Rappi, iFood, que dependem das pessoas arriscarem suas vidas para poder funcionar e estão com muito mais receita e estão diminuindo quanto eles pagam porque estão vendo uma oportunidade. Caramba, é esse mundo, será que está mudando a cabeça, né? E aí, quando eu disse, e eu usei essa palavra sem o menor medo, sem o menor pudor, que quando teve essa história que os bancos disseram que estavam passando dificuldade porque tinham os títulos podres, e o pessoal correu, todos os economistas falaram assim, não, vamos ajudar porque senão o sistema vai quebrar. E eu falei sem o menor pudor, Juca, eu falei o seguinte, gente, olha só, agora, a gente tem que chantagear os bancos, chantagear, falar o seguinte, vocês só vão receber esse dinheiro para não quebrar se vocês aceitarem essas novas regras. Porque se não usar agora, que é a única chance, porque os bancos chantageiam a gente o tempo inteiro, senão os bancos e os grandes empresários, que na verdade é tudo uma coisa só, eles falam assim, se não aprovar a reforma da Previdência, eu não contrato mais ninguém. Se não mudar as leis trabalhistas, eu não contrato mais ninguém. Se não passar isso, aí, se isso não é chantagem, é o quê? E na hora que a gente tem na nossa mão a possibilidade de chantagear e falar o seguinte, ó, se a cobrança de imposto nesse negócio não for muitas vezes maior, se você não for obrigado a ter uma taxa de juros no máximo de tanto, se você não for obrigado a repassar, não tem esse dinheiro. Mas não. Eu fiquei assim, a chance que a gente perdeu de fazer a chantagem ao contrário, aí vai pensar, não, nunca pode ser por chantagem, Eduardo, aí você está cometendo o mesmo erro que eles, isso tem que ser conversado, a gente tem que ser lá, não tem, gente, não tem, porque não tem outra maneira. É que nem o cara que fala o seguinte, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre foram se encontrar com Bolsonaro para estender a mão, para pactuarem uma paz, baixarem as armas. Gente, ser isso é ser Bolsonaro, é ser antidemocrático.
Quando você está... Tem uma frase do Churchill que é o seguinte: quando você está com a cabeça na boca do leão, você não negocia com o leão. Quando você está com a cabeça na boca do leão, você não negocia com o leão. Você não tenta fazer um pacto de paz com o leão. Não é hora de tentar domar o leão. Não é hora de tentar baixar as armas. É hora de enfrentar do jeito que for possível e preciso esse absurdo que está acabando com tantas vidas, literalmente. O Mourão diz que está com medo da violência. Você está com medo de qual violência, Mourão? Morreram 31 mil pessoas já, as pessoas estão dormindo na rua, as reputações estão sendo destruídas pela milícia virtual do seu parceiro aí. Que violência você está com medo? A maior violência do mundo já está acontecendo. Isso é muito maior do que um vidro quebrado, muito maior que uma estátua quebrada. É muito maior do que tudo isso. Não vamos tentar criar o medo de uma violência que pode acontecer se a maior do mundo está acontecendo agora no Brasil, literalmente. Morte, não é morte literal, é morte metafórica, é morte, de verdade. E a última coisa que eu queria falar em relação a essa questão das empregadas, etc., e do que é ter riqueza. Tem um amigo meu que mora na Holanda, o Eduardo Tinoco, éramos 3 Eduardos na faculdade, 3 muito amigos. Era eu, Eduardo, aí tinha o Dudinha e Dadinho. Então era Dudu, Dudinho e Dadinho. E o Dadinho mora, um cara brilhante, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, mora na Holanda. E ele, assim, a filha dele de 12 anos, quando eu fui lá, ela ia para a escola, ela pegava meia hora de ônibus e 1 hora de trem, ela ia sozinha com 12 anos, Juca. Você quer riqueza maior do que isso? Claro. Você quer uma riqueza maior do que isso? E no Brasil, a gente tem o quarto de empregada. Gente, a gente para se tocar um pouco. Nenhum país do mundo vende isso. Apartamento com quarto de empregada. É até no feminino. É uma loucura. O quarto de empregada ele tem 2 metros por 1 quase. Cabe mal uma cama. Não tem janela na maior parte do Brasil. É um caixote, gente. Como é que pode a gente viver tranquilo num país desse? Eduardo. E aí eu queria passar... Deixa eu passar para você falando uma frase tua que eu quero falar. No artigo do Juca, todos, por favor, leiam o artigo que o Juca Kfouri colocou no blog dele hoje, blogdojuca.ol.com.br. E no meio ele escreve o seguinte: Miguel morreu no Brasil... Não, Miguel morreu porque, no Brasil, 20 mil reais é o preço que uma pessoa rica paga para responder em liberdade depois de tirar o futuro de uma vida negra. Miguel caiu do 9º andar porque a burguesia despreza as classes pobres. Não as toca, é indiferente, tira sarro e é insensível às vidas que não pertencem ao mundo dela e que não circulam nos mesmos espaços, senão as que estão ali para servi-la. Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária, com doações e trabalhos voluntários, mas que torce o nariz para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, a pobreza e a fome. Palmas para você, Juca. Olha, só para fazer justiça, o texto é do Caio Possati Campos, que é um psicólogo formado aqui na USP e hoje estudante de jornalismo na PUC de Campinas. Me mandou logo cedo e eu publiquei. Você estava falando do quarto de empregado, Eduardo. E o elevador social? Elevador social. Você imagina em que lugar do mundo existe isso? Elevador, aqui temos. E os brasileiros que foram para Portugal, você sabe, há novas incorporações em Portugal com quarto de empregada para vender para brasileiro. É isso. É isso. Essa é a nossa elite, que é rigorosamente refratária a tudo que diz respeito ao povo brasileiro. É aquilo que o Gessé, aliás, disse essa semana com você. Não é isso? Quer dizer, nós não nos libertamos ainda da escravidão. A escravidão permanece em vigor no Brasil, pura e simplesmente. Tão simples quanto isso. Né? Até quando? Não sei. Eu gosto sempre de usar uma frase do... Você é um cara bem lido, mas te dou três alternativas para me dizer quem foi que disse a seguinte frase: aqueles que tornam a revolução pacífica impossível torna a violenta inadiável. Aqueles que tornam a revolução pacífica impossível torna a violenta inadiável.
Eu não sei, Sabe? mas parece aquela frase do Brecht, do Rio e das Margens, que as pessoas só olham para o Rio e não... É a mesma história, né? Pois é. É, Mas não é nem do Che Guevara, nem do Fidel Castro, nem do Lenin, nem do Ho Chi Minh, nem do Mao Tse Tung. vai vir alguém de direita aí, hein? Olha lá, olha lá. De John Fitzgerald Kennedy. Um democrata, mas de direita. Não dá para dizer que o Kennedy é de esquerda. Não, não. Né? Ele disse isso. Ele disse isso. E está na cara. Né? Quer dizer, quando você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e quando você vê o vice-presidente da República escreveu o que escreveu no Estadão, violência, primeiro, violência é fome. Isso é violência, é a maior das violências. Grupos armados, quem tem são eles. Sarah Winter não é dos antifascistas. Não é dessa garotada que vai para a rua domingo. Não é. Essa garotada não quer fazer violência, não. Mas é aquilo que você falou. Não sei se você viu o Jacobs, que teve lojas destruídas de Nova York, deu uma entrevista dizendo: olha, as vitrines eu conserto em 12 horas. A morte do George Floyd, essa não tem remédio. Não há o que faça. Essa é a violência. Violência é a fome. Né? Um cara que é um milionário e que tem um mínimo de consciência sobre o que de fato é violência. Nós não achamos. A nossa elite branca acha que violência é o pai que entra num supermercado e rouba um pacote de pão porque o filho está em casa chorando. Esse que é o violento. Você É falou uma verdade. coisa. Desculpa, eu acabei de saber aqui que faleceu o Carlos Lessa. Eu não tinha lido ainda. Poxa, toda a minha solidariedade à família. Eu entrevistei o Carlos Lessa durante as eleições presidenciais. Ele era vice do Álvaro Dias, independente de alinhamento ou desalinhamento ideológico. Foi uma pessoa que foi super simpática, cordial comigo, teve um papel importantíssimo à frente de lugares importantes como o BNDES, né? E então todo o meu carinho e solidariedade aí à família dele. Desculpa, Ju, que eu te interrompi. Minha formação em economia é rasteira, porque eu fiz ciências sociais, né, aqui na USP, mas estudei livros de Carlos Lessa, sem dúvida nenhuma. Estudei. Não, eu só queria pontuar uma coisa que você disse das contrapartidas, né, que não se exigem dos bancos. É a mesma coisa no futebol. É a mesma coisa no futebol. Vira e mexe, fazem um pacote para salvar os clubes de futebol e não exigem uma contrapartida de mudança de modelo de gestão. E você dá dinheiro para quem fez a dívida pagar a dívida, né? Com os loterias e time mania e Profut e, enfim, e das mais diversas maneiras de tungar o dinheiro da viúva e não exigir nada em troca. É isso mesmo. É exatamente isso, Juca. E falando um pouquinho dessa questão de protestos que a gente falou, dos protestos Sim. serem inevitáveis, né? Aliás, eu falei dessa carta do Mourão. A carta do Mourão tem outro absurdo, que ele fala que a gente está trazendo problemas que não são nossos de outros países. Racismo não é um problema nosso, né, no Brasil. O Juca deu alguns números aqui, Laurentino Gomes, outro dia, deu números impressionantes, o pastor Henrique Vieira e o Frei Davi deram números impressionantes aqui. Então, o vice-presidente da República ou uma pessoa extremamente desinformada ou é extremamente cruel. Não tem uma terceira opção. Ou ele é um, ou ele é outro, ou talvez seja até os dois, né? Mas, continuando sobre as notícias de mundo, você tem que vários países muito preocupados com esses protestos, porque eles podem trazer outros surtos de doença. Alguns países até que tinham controlado muito bem a doença, como é o caso da Austrália, várias pessoas da Austrália assistem até esse nosso encontro aqui, e a Austrália passou lá, foi votado esse negócio, e o governo, né, foi uma decisão legal da corte, na verdade, proibindo as pessoas de irem para a rua se manifestarem, mas eles estão com medo disso não ser respeitado, porque está uma tensão popular muito grande. Na França também, muito grande essa tensão popular, existe um medo muito grande de você voltar. Vamos lembrar que a França foi um dos países mais atingidos pela Covid na Europa,
Nos Estados Unidos, que você tem quase 2 milhões de casos, mais de 108 mil mortes, você, antes desses protestos, já teve uma nova revisão que aumentou o número de mortes esperadas nesse mês. E aí um dado, Juca, interessante para a gente passar aqui para as pessoas. Nos Estados Unidos, esses protestos, eu fiz essa pergunta para o Gessé, né? Que é meio difícil você prever qual o impacto eleitoral disso, porque, por um lado, você tem essa história de o movimento pelos direitos humanos, contra o racismo, mais igualdade, isso claramente é uma pauta democrata, mas o caos também sempre vem aquela história do conservadorismo que surge no caos, ou seja, agora não é hora de arriscar, é hora de votar em quem prende arruaceiro, em quem vende... Então tem esses dois lados, mas hoje tem uma matéria muito boa, com vários números ali na CNN americana, né, no site, mostrando que até agora o balanço é muito ruim para o Trump. Então, só para dar alguns dados, no Arizona, onde a última vez que um democrata venceu foi no Clinton, em 96, você tem que o Biden está ganhando de 46-42 do Trump. Em Ohio, onde o Trump venceu por 8% de diferença de votos, o Biden está 2% à frente dele. E no Texas, que aí, assim, desde Carter você só tem republicano no Texas. Texas é um dos lugares que eles tomam como certo. Está empatado, está 44 Trump a 43 Biden. Então, atualmente, a situação é horrorosa para o Trump nessa questão eleitoral. Isso muda muito rápido. Isso, da semana que vem, de acordo com o que acontece com os protestos, se os Estados Unidos arranjam uma guerra com a China, sempre pode mudar de uma semana para outra esse negócio. E a gente sabe que os Estados Unidos ele não tem escrúpulo. Se precisar bombardear um país, vou bombardear Bangladesh e vou soltar a bomba no campo de refugiados. Não tem nível de maldade ali na história. É infinito esse negócio. Mas o ponto é que agora essa é a situação e isso tem um impacto direto no Brasil, né, Juca? Porque esse jogo político lá, para quem apostou todas as fichas com a história de mudar a embaixada em Israel, de ser contra as iniciativas da ONU, peitar lá na OMS, fazer essas confusões todas que a gente fez para se alinhar com um louco nos Estados Unidos, se vira o poder lá, a gente está mal com a China e não está bem com os Estados Unidos, né? Que loucura que pode acontecer nesse mundo. Tem muita água para rolar nesse mundo ainda, né? Hoje, esse ano, desculpe. Trump, I love you. Lembra-se disso? Trump, I love you. Nós temos um cidadão lá em Brasília que se diz presidente da República que disse isso. Na história do Brasil, com todos os ditadores que tivemos aqui, todos subservientes ao tio Sam, nenhum deles, I love you, presidente dos Estados Unidos. Só o senhor Jair. Muito bem. Não sei se você viu um pronunciamento do Spike Lee anteontem, em que ele fala todas as barbaridades que o Trump merece ouvir, mas revela uma preocupação. Este homem tem o código do ataque nuclear. O botãozinho vermelho, né? Tem o botãozinho vermelho. O que esse maluco será capaz de fazer para tentar reverter uma situação como essa? Lembremos na história apenas para quem não estiver atento, né? Vimos na Argentina uma ditadura que estava indo para o buraco declarar guerra à Argentina por causa das Malvinas. Aí veio um navio da Marinha Britânica para a ilha que eles chamam de Falkland, né? E esse um navio ganhou a guerra sozinho, matou sei lá quantos mil jovens argentinos. Bom, aí acabou a ditadura. Mas, enquanto houve a guerra, o ditador subiu uma barbaridade a sua popularidade. Conseguiu mobilizar a Argentina o sentimento patriótico. Então, esse é o meu medo em relação ao que possa fazer esse maluco do Donald Trump. Inventar uma guerra para ver se estimula o sentimento da terra da liberdade, né? Desta terra da liberdade que faz o que faz com os negros. Eu também me preocupo. Agora, como é que isso vai repercutir aqui? É aquilo que você falou. Essa coisa é o retrato de momento, né? Deixa eu te mostrar uma coisa, Juca, que isso é importante. Desculpe te interromper. Eu pedi para o Rafa botar um comentário na tela.
Eu normalmente bloqueio, eu não gosto de expor as pessoas, mas é importante mostrar isso. Olha só, um comentário agora no Facebook. Eu parto para a opção de não, como é que se diz? Não dar espaço, não dar atenção, não dar para essas coisas. Mas eu recebo muitas coisas de pessoas como isso, que eu estou pedindo para o Rafa colocar. Rafa, coloca aí, por favor, esse comentário. Aqui, ó. Morte aos comunistas. Não, é importante ver isso. E eu acho que um negócio desse é sério pra caramba, para as pessoas entenderem de onde a palavra mais utilizada pelos 30%, porque é isso, graças a Deus as pessoas estão conseguindo ver que eles são 30%, nós somos a maioria. Mas me perdoe mostrar o seu nome, eu sempre tento evitar, que eu não consigo tapar o seu nome, meu amigo, mas você fez a questão de colocar um comentário público aqui. Então eu faço questão de mostrar. Morte? É assim que a gente lida com a situação? É morte? É esse grupo que está reclamando de violência? É esse grupo que está reclamando da violência das passeatas? É esse grupo que está dizendo que o Brasil tem que tomar cuidado com os bárbaros? Me perdoe te usar como exemplo, mas isso acontece várias vezes por dia e eu apago e etc. para seguir adiante. Mas como é o tema do dia hoje, eu tenho que deixar isso na tela, meu amigo. E eu com muita, assim, e acredite, não é de mentira o que eu estou falando, é com muita compaixão que eu recebo esse seu comentário. Porque alguém que só sabe falar em morte não pode ter uma vida leve, não pode ter uma vida alegre, não pode ter uma vida cercada de amor, porque eu não conheço ninguém de bem com a vida que deseja morte. Eu conheço muitas pessoas de bem com a vida que desejam, poxa, tomara que aquele cara perca, tomara que não sei o quê. Agora, morte não vem de ninguém que está, assim, preenchido por amor. A gente só entrega, o Nuno Cobra uma vez me ensinou isso. Ele falava o seguinte, Eduardo, a gente só consegue dar de presente uma coisa que a gente tem. Então, se a gente quer dar amor para os outros, a gente tem que ter amor. Se a gente quer dar paz para os outros, a gente tem que ter paz. Agora, pelo visto, o que essas pessoas têm é ódio e morte no coração. Perdoe, pode tirar, Rafa. E me perdoem colocar esse comentário, eu não costumo colocar, mas eu acho que é importante no momento onde está sendo atribuído a essas pessoas a barbaridade e a violência, mostrar comentários como esse. E pode bloquear ele, por favor, Rafael, porque esse tipo de pessoa não agrega em nada aqui o nosso espaço. Vamos lá, Juca, desculpe. Então, você é um cara generoso, Eduardo, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, depois de ser muitíssimo atacado, eu passei a ser... Veja como as coisas são curiosas, né? Eu, durante muito tempo, fui tratado como um tucano. Eu fui aluno da professora Ruth, que era mulher de Fernando Henrique Cardoso. Fiz o seminário do Capital com Fernando Henrique Cardoso. Quando eu entrei na faculdade, ele já era cassado, né, pelo golpe. Enfim, eu tinha essa proximidade com Franco Montoro, com Mário Covas, né? Fui ao lado do Osmar Santos, um dos animadores do lançamento do PSDB aqui no Teatro Zácaro, né? E por todas essas razões, nunca me filiei, nunca fui filiado a partido algum. Eu era taxado como tucano, né? E apanhava por causa disso. Quando houve o primeiro panelaço contra a Dilma, eu moro em Higienópolis, e eu vi Higienópolis batendo panela, e uma vizinha minha, aqui do mesmo prédio, cujo marido trabalhava para um dos maiores corruptos desse país, batendo panela e xingando a Dilma, na frente das filhas, crianças ainda deles, eu não aguentei, sentei e escrevi um texto, o panelaço dos terraços gourmet das barrigas cheias. Fiz um texto enorme sobre a elite branca, que, aliás, com muita frequência atribuem a mim o termo, e não é meu, é de Cláudio Lembo, insuspeito Cláudio Lembo, um conservador honesto, decente, do bem, mas um conservador, né? Foi reitor aqui na Universidade de Mackenzie, foi governador de São Paulo por um período. A expressão é dele, elite branca, não é minha. Bom, e aí eu virei um petralha a favor da corrupção, um canalha, e morte ao Juca. Aí, bom, tipo isso que eu estou vivendo agora com os meus amigos antigos, Juca? Exatamente isso. Para você ter uma ideia, eu
eu fechei comentários no meu blog. Fechei comentários. Porque, sabe, até em respeito às pessoas que entram no blog, para não ficar vendo barbaridade. Né? Mas houve um caso, que eu levei adiante na Delegacia de Crimes Cibernéticos, de um corretor de Curitiba chamado Jolie Júnior, que me ameaçou e disse, na ameaça, que o meu fim seria o mesmo daqueles que ele, quando foi do Exército, testemunhou, jogados de helicóptero no Rio, não sei das quantas. Aí eu fui na delegacia de falei, olha, eu não estou aqui pelas ameaças que ele faz a mim, porque isso é coisa de parlapatão. É um boquirroto, dane-se. Agora, parece que ele tem uma informação que o Brasil precisa conhecer. Jogaram presos políticos de helicóptero no Paraná? Isso faz mais de um ano. Então, a única coisa que me comprasse nesse episódio é que eu tornei isto público. Esse cidadão saiu de todas as suas redes e enfiou o rabinho entre as pernas. Então, é necessário fazer isso. Porque senão eles acham que eles estão num terreno que é de ninguém e que eles podem fazer o que eles quiserem. Então, a gente tem que reagir, tem que denunciar, sim, esse tipo de gente. Porque esses são os violentos, esses são os terroristas. Verdade. Temos aqui 7.500 pessoas ao vivo nos assistindo. Estamos indo para os últimos 15 minutos aqui da nossa conversa. Queria pedir para todo mundo, eu esqueci de pedir na meia hora, tá tão bacana essa conversa com o Juca, eu sempre peço na metade. Então, gente, todo mundo no Facebook, quase 3.000 pessoas. Vamos lá, todo mundo no Facebook, dá um compartilhamento agora, que aí a explosão, eu falo assim, é o vírus do bem, né? A gente começa devagarzinho, aí vai na internet com esse negócio viralizando, uma coisa que é muito legal. E no YouTube, vamos bater mais de 5.000 pessoas, gente. Estamos com 4.500, vamos bater mais de 5.000. Depende de todo mundo dar um like e se der tempo de compartilhar ali, compartilha, mas vamos lá para os últimos 15 minutos. Bem, vamos falar um pouco de Brasil, e está difícil trazer notícias boas de Brasil, né? A OMS ontem fez uma declaração dizendo que a situação no Brasil é profundamente preocupante. Isso eu lembro quando eu trabalhava na mesa de operações e saía a decisão do Copom sobre os juros. O Copom é o Comitê de Política Monetária, a decisão sobre os juros no Brasil. E aí todo mundo no mercado financeiro ficava olhando ali o que estava escrito, porque cada palavra, né, que é muito estudado aquele, cada palavra quer dizer uma coisa. Então, se você bota o seguinte, as condições no Brasil da inflação são preocupantes, é uma coisa, muito preocupante é outra. E ele vai fazendo para gerenciar as expectativas. Até uma das coisas que é muito elogiada em algumas pessoas no mundo que tem política monetária é gerenciar bem as expectativas para não causar nenhum baques, e muitas fraudes são causadas também com pessoas que usam palavras propositalmente para gerar movimentos de mercado grande, e aí, combinado com as mesas de operações, eles ganham muito dinheiro. Então, a situação do Brasil era preocupante. Agora ela é profundamente preocupante. Eu não acho que eles colocaram à toa uma palavra a mais. Nos últimos 7 dias, o Brasil é o país que tem o maior número de casos do mundo. A gente ontem teve 1.473 mortes anunciadas, superou a Itália e passou a ser o 3º país do mundo. E, Juca, temos um ministro que não é ministro há mais de 20 dias, que é um militar que entende de logística. Eu falo o seguinte, a logística deve ser o seguinte, preocupado em o que fazer com os mortos, ao invés de salvar os vivos. Alguém que pegou e botou debaixo dele só militares, pouquíssimos dele, quase nenhum, ligados à área médica. Você tem que colocou-se um secretário de saúde, que é o professor de inglês, o dono de cursinho de inglês. Ah, é bilionário. Gente, o fato de ser bilionário não muda o que a pessoa é, não, só para vocês saberem, tá? Vocês que acham que o dinheiro faz o que a pessoa é, não muda nada. É um cara que entende de curso de inglês, e se ele ganhou R$1 bilhão com curso de inglês, esse R$1 bilhão veio de alguém. Veio de alguém. Então, como que ele ganhou esse dinheiro? As pessoas não se perguntam. Que tipo de atitude, de escrúpulos até, não estou falando que ele não tem escrúpulos, mas é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Não significa que o cara é legal, é bom porque ele tem R$1 bilhão. Às vezes pode ser o contrário até. Não necessariamente, mas pode ser. E o meu ponto é o seguinte, coloca-se um cara desse, de curso de inglês, para ser o secretário de saúde, e aí o cara entra falando
que vai apostar 100% na cloroquina, que os estudos no mundo, feitos com dezenas de milhares de pessoas, mostram, a maioria deles, que mata até mais do que sem o uso da cloroquina, usado indiscriminadamente, ou seja, sem todos os protocolos. O que acontece? Esse país, que não tem ministro, tem só os militares, a maior parte não ligada à área médica, que está demonizando a ciência, que está ameaçando de morte os profissionais da Fiocruz, que chamou o professor de inglês para cuidar da Secretaria de Saúde, que indica o remédio que o mundo inteiro aboliu e parou de estudar. Eles pararam de estudar cloroquina. Informação para vocês aqui da live. Eles pararam de estudar, foram para outros remédios. Passou a cloroquina já para trás. Como é que algumas pessoas no Brasil podem ainda não ver? Eu dei uma dica ontem, falando o seguinte: pega um papel, se você é a favor do Bolsonaro pra caramba, pelo menos pega um papel, escreve só para você mesmo, do lado da cama, fala o seguinte: pô, eu sei que isso é um absurdo, eu sei que a Terra é redonda, eu sei que esse cara não entende nada de saúde, só para você um dia olhar para trás e falar: eu estava levado pelo momento ali de guerra de torcida, eu não queria voltar atrás porque eu briguei com tanta gente por causa do Bolsonaro, mas eu não sou maluco. É importante a gente ter essa consciência de que a gente está vendo o que o mundo inteiro está vendo, que agora já é número, não é mais teoria da conspiração. A situação aqui está desesperadora, né, Juca? Então, você fez referência ao ministro que não é ministro, ao interino, ao coronel. Ele é tão bom de planejamento que, pela primeira vez ontem, atrasaram até a estatística sobre novos casos, sobre número de pessoas curadas e sobre óbitos. Então, senhor Eduardo, botamos um militar para enfrentar esta guerra contra a Covid-19 e morrem 1.500 brasileiros por dia? Essa é a batalha que este militar está conduzindo? Em que batalhas morrem 1.500 pessoas por dia? Quer dizer, é a necropolítica em ação. Porque, no fundo, eu estou convencido disso. Quer dizer, quando você tem um comandante que diz: e daí? Não sou coveiro. É o destino de todos nós. O que você pode esperar? Ele está apostando nisso. Ele está apostando no vírus e ele está apostando nos tiros. Você não tenha dúvida, a minha preocupação em relação ao que vai acontecer domingo é que, obviamente, quando ele diz para a tropa dele se retirar, porque aparentemente ele não quer confronto, ele não quer comparação, porque ele sabe que vai ter muito mais gente na rua contra ele do que tem a favor, porque é cada vez menos os que aparecem na rua a favor dele, né? Porque cada vez diminui mais o quociente de insanidade. Mas também porque, para mim isso é óbvio, ele poderá infiltrar o pessoal dele sem correr nenhum risco para fazer as provocações, que os democratas haverão de evitar, têm de evitar. Embora, Eduardo, a gente saiba que essa gente não precisa de manifestação popular para infiltrar provocador. Não precisa ir longe, Eduardo. Lembre-se do Rio Centro. Estertores da ditadura, uma ala do Exército que não queria que a ditadura terminasse, vai a um show de música em homenagem ao Dia do Trabalho, ao Dia do Trabalhador, com 2 bombas para explodir no Rio Centro e culpar a esquerda. Para a sorte do Brasil, uma dessas bombas explode dentro do carro do capitão e do sargento. O sargento morre, o capitão fica gravemente ferido e a farsa é descoberta. Era o Exército que ia pôr a bomba, né? Então, o que esperar? A gente espera um policiamento imparcial? Não temos motivo nenhum para isso. Então, o que eu tenho dito? Responsáveis serão o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, para ver se eles, de fato, têm comando sobre os seus PMs. Porque você sabe do episódio que houve ontem no Colégio Militar em Brasília, né? Você está a par? Do professor de geografia. Não vi, Juca. O que aconteceu? Eduardo, isso é uma história brutal. Professor de geografia, coronel do Exército,
mostrando uma aula virtual, mostrando aos alunos que a PM não tinha agido com imparcialidade aqui em São Paulo no domingo, que tinha tirado com todas as delicadezas possíveis e imagináveis uma louca com bastão de beisebol, se dizendo filha de general e xingando os manifestantes e mostrando o dedo de abacuato. E, em relação aos manifestantes, reagiu com bombas. E diz ele, dizia o professor, nós temos que combater o fascismo. O Brasil não pode mais correr o risco de ter uma ditadura. E terminava a aula mostrando 4 mãos se pegando, dizendo, olha, essa mão branca, essa mão negra, essa mão indígena, são todas mãos de brasileiros. Nós somos um país só. O que aconteceu? Essa aula viralizou, o diretor da escola fez uma live dizendo que o professor estava suspenso e que ele tinha aberto uma auditoria interna para examinar o comportamento do professor, que se disse antifascista. Não se pode falar em ser antifascista numa escola militar hoje em Brasília. Está havendo reação, inclusive de ex-alunos e tudo mais, mas esse é o clima que nós estamos vivendo, né? Então, eu entendo perfeitamente, eu lamento só uma coisa, Eduardo, honestamente, porque se é uma coisa que eu não faço e que eu detesto que façam, é exigir heroísmo com o pescoço alheio. E eu não faço isso. Eu faço as coisas que eu faço, não exijo que você faça junto comigo. Se você vier fazer junto comigo, fico muito feliz, mas eu faço aquilo que eu acho que eu devo fazer. Eu não posso ir domingo. Não posso. Não posso porque eu tenho 70 anos, eu sou de grupo de risco, eu não posso me arriscar a pegar esse troço e não posso correr o risco de passar esse troço para quem quer que seja, né? Porque o ideal seria que nós mais experientes, mais velhos, que fizemos passeatas contra a ditadura, manifestações e o Diaba 4, que fizemos a campanha das diretas, pudéssemos ser a linha de frente dessas manifestações. Irmos como na passeata de 100 mil foram os intelectuais, os artistas, de braço dado, conduzindo a manifestação. Não poderemos fazer isso. O que vai estar lá é, no mais das vezes, garotada. Agora, eu compreendo que os partidos não endossem. Compreendo. Mas não admito que eles não protejam. Que eles não sejam solidários. Isso. Entendeu? Ontem me fizeram essa pergunta aqui, né? Os meninos vão. Isso. Vai ter. Então, bom, diante disso, olha, eu não iria, tá bom? Mas já que vocês vão, nós não vamos deixar a barbárie acontecer com vocês. Estaremos juntos. É o mínimo. É o mínimo. Ontem me fizeram essa pergunta. Aliás, eu achei o post do Stedley, né? Stedley é aquele que todo mundo acha malvado, do MST. Olha que post bacana nessa linha que você está falando. As torcidas organizadas são corajosas e foram às ruas. E nos deram um ânimo. Porém, não podemos vacilar. Todo cuidado será pouco para evitar concentração de pessoas e garantir proteção. Agora é tempo de ações simbólicas para marcar o repúdio ao capetão neofascista. Ele faz a brincadeira de capitão com capetão. Então, vocês veem o seguinte, gente. O Stedley está mandando matar alguém? O terrorista do MST está mandando matar alguém? Quem está mandando matar alguém, gente, é gente do outro lado, que nem vocês viram aqui, e acontece o tempo inteiro. Diga, Ju, que você falou alguma coisa. Não, você sabe melhor do que eu, porque você está esses dias mais próximo, com trabalhos conjuntos com o MST. Então, provavelmente, você poderá atualizar o dado que eu vou dar, que as pessoas não sabem e a mídia esconde. O último dado que eu vi, o MST havia distribuído já 500 toneladas de alimentos produzidos pelo MST para populações carentes. Eu vou repetir. 500 toneladas de alimentos produzidos pelo MST, portanto, produtos não orgânicos, ao contrário, produtos orgânicos, produtos não contaminados. Agrotóxicos, não agrotóxicos, né? 500 toneladas. É o trabalho que o MST está fazendo junto aos excluídos da pandemia.
Isso, o que sai é mais álcool em gel que eles produziram. E, gente, aprendam o seguinte, com esse dólar mais alto, com a mudança que eles estão fazendo em toda a legislação que regula a questão fundiária no Brasil, você vai ter os latifúndios cada vez mais poderosos para sair comprando, tomando, invadindo, grilando todas as terras dos pequenos. E só para avisar para vocês, isso vai aparecer lá no PIB como que a gente cresceu um pouquinho por causa do agronegócio, você vai comemorar, você não sabe o que você está comemorando. Você está comemorando uma coisa que só tem um carimbo, mas na verdade é uma comida que você não come, porque vai para ser ração de bicho lá fora, é um dinheiro que você não vê, porque chega na mão de famílias muito ricas que ele vai poupar e não vai gastar, é um dinheiro que não emprega ninguém, porque essas lavouras são muito mecanizadas e empregam pouca gente, e é um dinheiro que não paga os impostos, porque tem uma lei Candir, que quando você tem exportação... Então, olha o que você está comemorando. E mais, ainda tem o último, que o Sted mostrou o dado do IBGE uma vez, eu fiquei assustado, mais de 50% do dinheiro que chega é usado para pagar de insumos, adubo, fertilizante, maquinário, que são quase todos de empresas lá de fora. As poucas que a gente tinha no Brasil, como por exemplo aquela fábrica de fertilizantes da Petrobras, estão mandando todo mundo embora para fechar, para poder substituir por comprar coisa lá de fora. Então, mas e aí, como é que sobra? Quem é que vai botar comida na nossa mesa? Quem é que sobra? Eu vou te apresentar. São 3 letras, tenta adivinhar. É isso, são 2 milhões de pessoas produzindo comida que nos abastece. Quando eu fui lá, tem uma marca que é a marca moda na turma que é rica e quer ficar saudável e fit, não sei o quê, que eu não vou falar o nome da marca aqui, até para não atrapalhar o MST, mas, enfim, tem uma marca que é a marca mais na moda da galera com a grana. Quando eu cheguei lá no MST, adivinha o que eu vi embalando tudo? É feito no MST. Então, a galera que diz que odeia o MST se alimenta de MST. E nós todos que não odiamos o MST também nos alimentamos de MST. E eu me coloco ainda no outro grupo que ama o MST. Eu vou falar de novo para todo mundo ouvir, grava, corta o vídeo aqui. Eduardo Moreira ama o MST e acha um dos maiores exemplos para o país, e pelo visto Juca Kfouri forma 2 aqui, então nós temos 100% de amor pelo MST. Juca, eu estou muito feliz com essa história do movimento 70%. Eu queria até falar o seguinte, me perguntaram ontem, Eduardo, vem cá, o movimento do 70% apoia? Falei, calma, vamos devagar com a louça. Primeiro que esse movimento não tem dono. Esse é uma constatação matemática para as pessoas conseguirem se ver como 70% e não como minoria. O filme ficou ótimo. Não é? Excelente filme. Sim, e não tem cara de ninguém famoso, Juca, porque não tem que ter. Porque 70% é o povo, 70% não é o Eduardo e o Juca, 70% é a Dona Maria, é o seu Antônio, é o pessoal que está de enfermeira, de médico, de professor, de sem terra, da aldeia dos Guaranis, da aldeia dos Xingu. 70% é o Brasil de verdade. E o Bolsonaro foi muito perspicaz, colando a cara dele com aquela história do povo comum. Mas a maioria do povo comum não é Bolsonaro, porque a maioria do povo comum é contra destruir a Amazônia, é a favor do distanciamento social, é a favor do incentivo à cultura, tudo é perto de 70% os números. Então esse negócio foi muito poderoso. Mas quando me ligaram e falaram, vocês são a favor do... Vocês, hein, rapaz, tem um prédio que está funcionando, movimento MST com departamento de RH, era uma hashtag há 5 dias atrás. E aí vocês veem o poder de uma ideia que já está no ar, e você só codifica, mas ela já está no ar. A gente codificou aqui nessa live, né? Mas ela, graças a Deus, já estava aí, a gente pescou, e ela está aí ganhando esse tamanho. Não, acabei de receber mensagem de um ex-primeiro-ministro europeu me parabenizando aqui, enquanto a gente falava pelo movimento 70%. Então o negócio está ganhando. Estava dando uma entrevista para como é que se diz, uma dessas grandes agências de mídia estrangeira agora, antes de começar, vou dar para outra agora, mas o Eduardo não é o 70%. O Eduardo é 0,00001%, que junto com vários outros compõem o 70%. Mas o que eu falei foi o seguinte, o Eduardo, na física, pessoa física, acha que é um momento muito ruim para ir para a rua, porque isso significa dar a vida pelo que está acontecendo, num momento que a gente pode ganhar, como falou o Stedley, corpo disso tudo que a gente está fazendo, organização, coordenação, de uma forma que não expõe as nossas vidas. Mas
mas eu compreendo e respeito completamente quem já extrapolou o limite de achar que dá para ir desse jeito e acha que não tem outra solução senão ir para a rua. Então, assim, sim. Duas frases que eu ouvi esses dias. Uma, prefiro morrer de Covid-19 a morrer sob tortura. Duas, eu não vou ver a ditadura se instalar da janela. Eu respeito. Então, isso que eu falei, eu respeito e compreendo e vou estar na defesa e já estou mostrando para vocês. Se tiverem atos de vandalismo, antes de julgar, lembrem-se da fala que vocês viram aqui. Se veio de alguém que falou assim, vamos quebrar tudo. Não teve. Daqui a pouco eu estou dando a dica, vai ter infiltrado. Daqui a pouco vai ter infiltrado aqui falando isso. Né? Quem pôs fogo na bandeira do Brasil lá em Curitiba? Provocadores. Tá vendo? Tanto que no dia seguinte o movimento de protesto dos negros pôs lá outra bandeira junto com a PM, absolutamente isentos daquilo que aconteceu. Não, imagina. A provocação é deles. É isso aí. A nós não interessa a violência. Não. E, para finalizar aqui a minha parte, assim, a alegria que eu estou tendo, recebendo diariamente mensagens de centenas de pessoas que não tinham se exposto até agora por medo de se expor, e um medo absolutamente compreensível, porque é tão violento do outro lado, e agora estão se sentindo parte da maioria que sempre foram, e isso é muito poderoso. Então, a nossa atitude agora, ao longo dos próximos dias, a gente está pensando em várias iniciativas muito legais. Se não estivéssemos em pandemia, eu tenho certeza que já teríamos organizado um ato público para estarmos juntos, nos abraçando, se tocando, vendo quem são os outros 70%, mas a gente vai fazer isso, e vai fazer muito grande, e vai fazer muito legal, e vai fazer juntos. Agora, atualmente, vamos pensar nessas iniciativas que a gente está organizando, vocês vão adorar, a gente vai provavelmente na semana que vem divulgar essas iniciativas, e vamos divulgar tudo que a gente postar, gente, hashtag somos 70%, hashtag somos 70%, e mostrar que a gente não tem medo de falar, e que a gente sabe quem a gente é. Essa guerra eles já perderam. A gente já não acha mais que a gente é minoria, a gente já sabe que a gente é a maioria. Então, agradecer a todos vocês, agradecer por ontem a gente ter tido um encontro assim histórico nosso para falar de educação financeira, 120 mil pessoas ao vivo, gratuitamente, aberto, falando sobre algo que nos defende para mim, o maior câncer desse país. Hoje, quando pergunto, que mundo você sonha? Eu falo, se estatizasse todos os bancos. Então, mas sonhar não custa nada. E eu queria passar para o meu amigo Juca, já agradecendo demais para ele fazer as considerações finais dessa nossa conversa para mais de 8 mil pessoas. Juca. Olha só, muito legal, gostei muito, não tinha dúvida que ia ser muito bom. E como nós dois fazemos questão da transparência, eu fiz um elogio ao filme dos Somos 70%. Eu preciso dizer uma coisa que talvez você mesmo não saiba, que quem fez o filme não foi um tal de Felipe? O filme quem fez foram algumas pessoas. Foi o Otávio, acho que talvez o Felipe tenha feito, mas o Otávio foi que coordenou. Ele pediu para não falar para ninguém. Ele pediu para ninguém não falar. Putz, tá vendo? O excesso de transparência, Nancy ficou até vermelho. Esqueça. Olha, vocês não ouviram nada, mas é uma maravilha o filme. Maravilhoso. O movimento, e você teve um saque. Eduardo, e você tocou num ponto importante. Teve gente que falou, quem fez isso foi o Washington Oliveto, é de direita. É tudo mentira. Eu sei quem fez o vídeo. E não foi ninguém de direita que está querendo um plano para botar o PT para um lado, o Bolsonaro do outro e o Centrão tomar o poder. Eu garanto, acreditem, quem está aqui é porque dá alguma credibilidade para a minha palavra, e não tem nada disso. Foram cabeças progressistas que pensam num Brasil mais justo, menos desigual, e só me pediram para não falar o nome, mas acreditem no Eduardo. O jornalista aqui sempre faz a coisa, ele dá... É uma coisa absurda, ninguém me avisou. Não tem importância. Transparência, é transparência. Está provado o tamanho da transparência. E só enaltece quem fez. Eduardo, estamos juntos. Somos 70%. Você sabe que eu... Valeu, Juca. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Até amanhã, gente.